Bom dia a todos. Hoje é a segunda aula. Hoje queremos falar sobre as propriedades dos limites. Deixa eu ver. Então, as propriedades dos limites. Já vimos na aula anterior que podemos usar tabelas dos valores ou podemos usar o gráfico da função para estimar o limite de uma função. Mas também percebemos que nem sempre esses métodos ficam confiáveis para obter o valor correto do limite. Nesta aula, queremos procurar como propriedades dos limites nos ajudar para calcular os limites. Especificamente, são operações algébricas sobre os limites. Então, vamos começar nessas propriedades. Essas propriedades que eu vou contar, assim, vou dizer que essas propriedades são de limites, mas vocês podem usar para os limites laterais também. Então, a primeira é que vamos considerar que temos um constante C, um número real, é limite de f. É limite de f e é limite de g existem, quando que x tende a. Essa existência é bem importante para usar essas propriedades. Então, a primeira propriedade é a propriedade de soma. Ou seja, limite da soma das funções pode ser escrita como soma dos limites. É a propriedade da diferença. Então, limite de diferença de duas funções pode ser escrita como a diferença de dois limites. Mesmo a propriedade vale para multiplicação por um constante C. Então, a multiplicação por constante, o limite de multiplicação por constante pode ser escrita como multiplicação de constante por limite. E temos propriedade do produto, que o limite do produto pode ser escrita como produtos dos limites. Eu vou alistar todas as propriedades e depois vou dar exemplos para cada um. Então, temos outras propriedades dos limites, por exemplo, propriedades de quocientes, ou seja, limite de quociente de duas funções pode ser escrita como quociente dos limites, desde que o limite do denominador não fica igual a zero. Então, quando não fica igual a zero, somos permitidos para escrever como quociente dos limites. Usando a propriedade do produto, mas aplicando só para uma função n vezes, né? Então vai implicar outra propriedade que nós chamamos de propriedade de potência, ou seja, limite de potência de uma função é a potência do limite dessa função. Aqui n é um número inteiro positivo. Temos duas propriedades que parecem óbvios, né? No ponto de vista de intuitivo, podemos dizer que o limite de um constante é sempre nesse constante mesmo, ou vocês podem pensar sobre o gráfico da função. O gráfico de uma função fixa é uma reta horizontal, em todos os lugares tem o mesmo valor C. O limite de x, que seja a reta de y igual a x, é sempre no qualquer ponto vai ser igual naquele ponto. Então, esses são dois limites óbvios. Outra propriedade que nós podemos aplicar, por exemplo, nesta propriedade de potência, colocando em lugar da função f de x só em determinado de x, então esse limite vale, podemos escrever limite de x elevado a n como
limite de x elevado em n. Então, assim, temos essa igualdade, de novo, para os números inteiros positivos. E para as raízes também temos essas propriedades. Então, temos o radical de x com índice n. Parece que o limite pode entrar, pode ficar dentro do radical. Parece que o limite ficou dentro do radical. Escrevemos que o limite do radical é igual ao radical do limite, quando que existe. É só prestar atenção que, neste caso, quando o índice do radical, que seja esse número n, é um número par, então, para que fique definida, o limite deveria ser um número positivo. Então, A deveria ser um número positivo para os índices par. E nós chamamos essa propriedade como uma propriedade de raízes. Outra propriedade que, assim, em vez de usar indeterminado de x, podemos usar a função de f. Então, mesma coisa vale, que é o radical da função de f de x com índice n. A limite vai ser igual do radical do limite. Agora, de novo, quando o índice, não sei se trocar o lugar do meu vídeo funciona ou não, mas quando o índice do radical seja um número par, precisamos que o limite de f de x fique um número positivo. Tá. Todas essas propriedades parecem verdadeiras, né? Olhando para as propriedades anteriores, parecem que essas coisas são trivial, mas realmente não são tanto trivial. Essas propriedades é um pouco sutil. Eu vou explicar o que significa que isso eu estou falando. Vamos começar de um exemplo. Como usamos essas propriedades para calcular os limites? Às vezes, vão informar que temos limite de uma função, 3 funções aqui, f, g, h, quando que x tende um número 2 fixo. Todos esses limites existem e são iguais a esses números. Agora, queremos saber, pelas propriedades algébricas sobre os limites, qual vai ser os limites dessas funções, se existe, se não existe, podemos explicar. Por exemplo, vão pedir de calcular o limite de soma de f é g, mais f mais 5 vezes da função de g, quando que x tende a 2. Então, pela propriedade do limite, já sabemos que, porque todos os limites existem, somos permitidos usar essas propriedades, escrevendo o limite de soma como a soma dos limites, e depois usamos a propriedade de multiplicação por constante, que aqui é 5, escrevemos como multiplicação de constante multiplicada por limite de g. Então, a resposta vai isso. Limite de f de x, que seja número 4, mais a multiplicação de 5 por limite de g, que vai ser número menos 2. O resultado é menos 6. Outro exemplo. Aqui temos propriedade de potência. A limite de g de x elevado a 3, quanto que x tende a 2. O limite de g existe, somos permitidos, realmente parece que o limite vai entrar dentro do bracket. Então, parece que temos limite de g de x elevado a 3, ou seja, temos menos 2 elevado a 3. Então, vai ser menos 8. Outro exemplo. Por exemplo, vamos calcular o limite do radical de f de x. O limite de f existe, e também o limite de f nesse ponto é positivo, então somos permitidos usar a propriedade do radical, a propriedade de raízes. O limite vai entrar dentro de radical, como um radicante. Então vai ser igual ao radical
do limite de f, que vai ser número 4, que o resultado vai ser número 2. Outro exemplo, temos um quociente de uma multiplicação constante por função f sobre a função g. Porque o limite de g, nesse ponto, não é zero, então somos permitidos escrevendo o limite do quociente como quociente dos limites. E no numerador, usamos a propriedade da multiplicação por constante. Enfim, podemos escrever no numerador 3 vezes do limite de f de x quando que x tende a 2, que vai ser 4 para f, 3 vezes 4 é número 12. O limite de g de x quando que x tende a 2, que é número menos 2. Então, menos 2 fica no denominador, quociente é menos 6. Mas outro limite, temos o quociente de g de x sobre h de x. Mas porque o limite de h de x quando que x tende a 2 é número 0, então nós não somos permitidos dizendo que então esse limite vai ser igual ao quociente dos limites. Realmente esse limite não existe. Por quê? Porque o limite do numerador, nesse ponto, vai ser um número que não é 0. Mas o limite do denominador é 0. Então, esse limite não existe porque fica um limite infinito. Se tiver, por exemplo, uma divisão de um número que não seja 0 sobre um número que tende a 0, então é um limite infinito. No propósito que h não seja uma função constante 0 num intervalo aberto que contém número 2. Se for uma função constante 0, então realmente essa função não está definida num intervalo aberto que contém número 2. Outro exemplo também que podemos ver é usar essas propriedades. Temos limite de quocientes, no numerador temos produtos, então usamos de novo a regra de produtos, que pode ser escrita como produtos dos limites, sobre o limite de f de x. O limite de f de x não é 0, então somos permitidos escrevendo o limite do quociente como quociente dos limites. No numerador, temos essa propriedade que o limite de g, quando que x tende a 2, é menos 2, multiplicando com o limite de h de x, quando que x tende a 2, é número 0, então 0 no numerador, dividindo por 4, que seja o limite de f de x, vai ser número 0. Esses são exemplos. Nesta maneira que já dados os valores dos limites, queremos usar as propriedades para decidir sobre o valor exato dessas operações algébricas das funções. E agora, às vezes, eles vão dar exatamente a equação da função e vocês queriam aplicar essas propriedades sobre a equação diretamente. Por exemplo, limite de uma função polinomial de 2x2 menos 3x mais 4. Quando que x tende a 5? Usando a propriedade do limite, podemos escrever a soma dessas funções como somas dos limites, usando propriedades de multiplicação por constantes, escrevendo como multiplicação de constante por limites, usando a propriedade especial que o limite de constante vai ser um número constante mesmo, usando as propriedades de potências para indeterminado de x e colocando o valor de 5 em lugar de x. E basta fazer uma calculação aqui que dá o limite dessa função polinomial. Vamos ver outro. Por exemplo, vão dar uma função racional, perguntam sobre o valor do limite dessa função quando que x tende a menos 2. Aqui, limite de denominador quando que x tende a menos 2 não é 0.
vai ser igual a menos 1. Então, somos permitidos para escrever o limite do quociente como quociente dos limites. Depois, podemos separar usando propriedades dos limites no numerador, no denominador separadamente, como escrevendo soma dos limites, usando a propriedade de limite de constante, usando a propriedade de multiplicação por um constante. E escrevemos assim. Então, temos limite de x de 3, que vai ser menos 2 elevado a 3. 2 vezes de limite x elevado a 2, que vai ser 2 vezes menos 2 elevado a 2, menos 1. E no denominador temos 5 menos 3 vezes de menos 2, isso vai ser menos 1 sobre 11. Mas, olhando diretamente aqui, vocês podem ver que parece, para calcular o limite, nós simplesmente só substituímos o valor 5 em lugar de x. Então, parece que colocamos 2, 5 elevado a 2, menos 3, 5, mais 4. E calculamos o limite desta maneira. Mesmo aconteceu aqui para essa função racional. Parece que aqui para lá, só colocamos o valor do menos 2 em lugar de x. Então, escrevemos menos 2 elevado a 3, mais 2, menos 2 elevado a 2, menos 1 no numerador. E mesmo aconteceu 5 menos 3 multiplicado menos 2 e evaluamos o quociente como o valor do limite. Mas realmente essa é uma verdadeira, realmente essa é uma regra que nós chamamos de propriedade de substituição direta. A propriedade de substituição direta está dizendo que se tiver uma função, pode ser função polinomial ou racional, quando o número A fica dentro do domínio da função. Este é muito importante, que esse número fica dentro do domínio da função. Quando que esse número está no domínio, nós somos permitidos para calcular o limite, só usamos diretamente o valor da função neste ponto, como o limite da função f. Realmente, se essa propriedade vale nesse ponto x igual a, nós chamamos que essa função é contínua no ponto A. Mas veremos na seção 2.5 as definições de propriedades das funções contínuas, mas no momento, pela propriedade que essas funções são contínuas, nós podemos usar essa igualdade para calcular os limites. Realmente, qual funções tem essa propriedade? Todas as funções que sejam contínuas sobre os números dentro do domínio deles. Por exemplo, já conhecemos muitas dessas funções. Por exemplo, todas as funções polinomiais, todas as funções trigonométricas, funções exponenciais, funções racionais, funções logarítmicas, funções de raízes e funções trigonométricas inversas. Dentro no domínio deles, eles são contínuas. Ou seja, para calcular valores dessas funções nos pontos que ficam dentro do domínio deles, nós podemos usar essa propriedade de substituição direta. Tá bom? Então, por isso é muito importante que vocês conheçam essas funções, conhecem o gráfico dessas funções, conhecem o domínio dessas funções e também os valores, ou seja, a imagem dessas funções. O conhecimento sobre essas verdadeiras, esses fatos, vão ajudar muito para calcular os limites, porque simplesmente vai ser uma substituição direta. Então, até agora, para calcular os limites, nós vimos que pode ser que dados os limites das funções usando as propriedades algébricas, ou eles dão a equação, pergunta sobre os limites. Às vezes, eles vão dar os gráficos. Os gráficos das funções estão dados, eles
perguntam que vamos evaluar os limites de uma função pelos gráficos dados. Aqui temos duas funções f e a função g de x. Vamos evaluar ou calcular o limite de f mais g no ponto x igual a 2. Lembrando que podemos escrever S como a soma dos limites quando que ambos os limites de f e g existem neste ponto. No ponto x igual a 2, o limite da função f, tanto para os valores maiores do que 2, quanto para os valores menores do que 2, fica igual a 2. Assim, lembrando da aula passada, procuramos os valores que são maiores do que 2, procurando os pontos sobre o gráfico da função correspondente desses números de x. E vamos ver que ao lado direito, todos esses pontos estão próximos nesse ponto do gráfico. Outros, no lado esquerdo, também ficam mais próximos desse ponto da função, que o valor vai ser igual a 2. Para a função de g, que é uma função neste intervalo, é uma função contínua, vocês podem ver que o limite à direita e à esquerda é a mesma coisa, tem valor 0. Então, podemos escrever como soma dos limites. Então, o valor número 2, o valor 0 aqui. Então, esse limite é 2. Vamos calcular outro, pelo gráfico. Temos f de x mais g de x. No ponto x igual a 1. O limite de f no ponto x igual a 1 é igual a 1. Mas para a função g, no ponto x igual a 1, o limite à direita vai ser esses pontos que são maior do que 1, correspondente desses pontos no gráfico. Então, o valor do limite à direita é 1, mas o valor do limite à esquerda, correspondente desses pontos no gráfico, é igual a 2. Porque o limite à esquerda e o limite à direita não são igual, o limite da função g não existe no ponto x igual a 1. Ou seja, temos um salto aqui. Tá bom. Então, nós não somos permitidos escrevendo que este limite pode ser escrito como soma dos limites. Não. Nós não podemos usar essa propriedade. Realmente, esse limite não existe. Mas por quê? Como que já dizem, todas essas propriedades valem para limites laterais. O limite de g não existe aqui, mas os limites laterais existem. Então, podemos usar, nós não somos permitidos escrevendo isso, mas somos permitidos escrevendo isso como a soma dos limites laterais à esquerda no ponto x igual a 1. Então, o valor da função, o valor do limite à esquerda de f é 1, limite à esquerda de g à esquerda de g é 2. O limite à direita, limite à direita de f no ponto 1 é 1. O limite à direita de g no ponto 1 é 1. Então, o valor do limite à direita é o número 2, o valor do limite à esquerda é o número 3. Porque o limite à esquerda de f mais g não é igual ao limite à direita de f mais g, então dizemos que o limite da soma dessas funções não existe. Tá bom? Então, essa é a razão. Outro exemplo. Vamos ver o que aconteceu para o produto no ponto x igual a 0. Aqui, pois, no ponto de x igual a 0, todos os limites existem. Somos permitidos escrevendo esse como os produtos dos limites, mas limite de f no ponto de 0 igual a 0
o limite de G no ponto de 0 é igual a 1. Enfim, a multiplicação é 0. Mas o que podemos dizer sobre o limite do quociente de f sobre G, quanto que x tende a menos 1? Aqui, o quociente fica igual a menos, quanto que o limite de G, x tende a menos 1 é 0. Então, nós não somos permitidos escrevendo esse limite como quociente dos limites. E, enfim, porque o limite de f no x igual a menos 1 é um limite, um número não zero, esse limite não existe. A existência é pela essa razão que o limite do denominador é zero, mas o limite do numerador não é zero. Realmente, nesse caso, nós temos limites infinitos. Por exemplo, aqui o limite não existe porque o limite à direita não é igual ao limite à esquerda. Aqui, no quociente, esse limite não existe porque temos limites infinitos. Mais precisamente, podemos dizer que o limite de f sobre g, quanto que x tende a menos 1 ao lado direito, os valores de g ficam pequeno, mas positivo. Ficam em cima da reta do eixo de x. Mas porque o valor de f, o valor do limite de f no ponto de x menos 1 é um valor negativo, então o resultado vai ser infinito, vai ser um número arbitrariamente grande, mas como sinal negativo. O mesmo argumento vai dar que esse limite do quociente fica mais infinito quanto que temos limite à esquerda no ponto menos 1. Outro limite que eu gosto para indicar aqui que é limite de x3, f de x, quanto que x tende a 2. Aqui, limite de f no ponto x igual a 2 existe. Não, o limite de x elevado a 3 também existe. Somos permitidos escrevendo esse limite de produto como produtos dos limites, substituindo só pelo número 2. Então, temos 2 elevado a 3, multiplicando por limite de f de x, quanto que x tende a 2. O limite de f de x quanto que x tende a 2 é número 2, não é 1. Então, nós não colocamos número 1 aqui, ainda que o valor da função no ponto 2 seja 1. Só colocamos o valor do limite aqui. Então, temos 2 elevado a 4. E outra coisa aqui, que temos o limite do radical. O fato que realmente consideramos sobre os limites, o limite pode entrar do radical quando que o limite da radicande, ou seja, a expressão que fica dentro do radical, seja positivo. Aqui x tende a 1. No x igual a 1, o limite de f é igual a 1. Então, o limite do radicante total, 3 mais 1, é um número positivo. Somos permitidos colocando o limite embaixo do radical e calculamos dessa maneira. Então, temos o radical de 4, que vai ser o número 2. Se for ainda assim, considerando o limite no ponto de x menos 1, ainda que o limite de f de x no x, enquanto que x tende a menos 1 ficou um número negativo, mas o resultado dentro do radicante foi positivo. Então, ainda nós conseguimos usar essa regra, porque dentro das propriedades dos limites, o que foi importante foi que o valor do radicante seja positivo quando o índice do radical foi um número par. Tá bom. Então, vamos continuar pela uma observação. Realmente, uma observação que eu gostaria de dizer que limites das somas pode ser que existem, mesmo que nem limite de f e nem limite de g existe. Por exemplo, vamos considerar dois gráficos
das funções de f e a função g. Dado assim. Então, vou olhar para o limite no ponto quando que x tende a. Limite à direita de f vai ser número 1. Limite à esquerda a f vai ser número 2. Então, pela unicidade do limite, esse limite não existe quando que x tende a. Mesma coisa está acontecendo para a função g. Limite à direita da função de g é número 2, e limite à esquerda é número 1, porque não temos igualdade pelos valores dos limites à esquerda e à direita. Limite de g no ponto de x igual a A não existe. Quando que x tende a não existe. Logo, para calcular esse limite, nós não somos permitidos escrevendo que o limite de soma pode ser escrita como soma dos limites. Mas podemos escrever este fato para os limites laterais. Podemos escrever que limite de f mais g à direita é soma dos limites à direita. Esse valor é o valor 3. A mesma coisa, analogamente, vale para o limite à esquerda. Então, a limite à esquerda pode ser escrita como soma dos limites à esquerda com valor igual a 3. Então, a sua decisão é isso, que o limite das somas das funções existe e vai ser igual ao valor 3. Mas a razão é que o limite à esquerda e o limite à direita existem, os valores são iguais. Então, nós não usamos diretamente, então, nós não podemos escrevendo que o limite de f mais g é igual à soma dos limites, porque esses limites não existem nesse ponto. Alô? Ela caiu para mim, gente? Caiu. Voltou. Ok. Agora vocês conseguem ouvir? Alô? Sim, professor. Sim. Consegue. Estamos ouvindo. Ok. Então, outro exemplo que eu gostaria de dizer, desse exemplo que eu gosto muito. Professora, a senhora não está compartilhando a tela. É? Não, obrigada pela indicação. Nada. Professora, a senhora pode repetir só a última parte, por favor? Sim, qual parte? Qual slide? A última exemplo. Última. Essa. Isso. Que acho que a senhora travou nessa hora. Tá, então pode perguntar. Professora, parece que a gente está querendo entrar na sala. Parecem que... Tem gente Tem querendo gente entrar querendo. na sala. Então, deixa eu ver. Então, deixa eu olhar no... Deixa eu stop sharing. Vou ver os participantes. Sim, temos 2 pessoas. Não sei hoje porque não consegui colocar live no YouTube. Eu vou tentar de novo. Infelizmente. Não sei, é problema de conexão, problema de reagendamento, não sei. Tá, então, vamos compartilhar de novo a tela. Aqui. Então, já falamos para quem quer entrar agora, já falamos sobre este fato que pode ser que o limite de somas das 2 funções existem, mesmo que nem limite de f nem limite de g existe. Já vimos pelo um exemplo que o que está acontecendo. Então, pelo esse exemplo, considerando x igual a,
Vamos considerar o gráfico da função f, o gráfico da função g, no ponto A, os valores das funções, o comportamento das funções f e g está aqui. Estou mostrando que f e g tem saltos aqui, não tem limite à direita, não tem limites, tem limite à direita, tem limite à esquerda, mas os valores não são iguais. Então, os limites de g e limites de f, nenhum deles existe no ponto x igual a. Mas nós queremos calcular o limite de soma de f e g, quanto que x tende a. As propriedades dos limites, que eu já disse que é um pouco sutil, que aqui nós não podemos escrever que limite de soma é igual à soma dos limites. Por quê? Porque os limites de f e limites de g separadamente não existem. Então, mas o que podemos usar? Podemos usar a mesma propriedade para os limites laterais, porque os limites laterais existem. Então, os limites laterais estão dizendo que o limite de f mais g à direita é igual à soma dos limites à direita. Então, o limite à direita de f é número 1, limite à direita de g é número 2, então a soma é 3. Vamos calcular o limite à esquerda. Limite à esquerda da soma de f e g pode ser escrita como soma dos limites, porque ambos desses limites à esquerda existem. Limite à esquerda de f é número 2. Limite à esquerda de g é número 1. A soma é número 3. Agora, para a função f mais g, limite à direita é número 3. Existe é o número 3. Limite à esquerda de f mais g existe. Também é igual a número 3. Porque esses dois limites existem e são iguais, nós dizemos que limite de f mais g é número 3. Então, existe, mesmo que nem limite de f e nem limite de g no ponto x igual a 1 não existe. Mas nosso cálculo foi feito pela propriedade dos limites laterais. Então, pode perguntar sua dúvida. Se fica sem dúvida, então nós podemos continuar, né? Professora, Sim. o limite só existe porque o limite de f pela esquerda e o limite de g pela direita, eles se encontram? É isso? Ou eu entendi errado? Limite de f no x igual a 1 não existe. Limite de f não existe quando que x tende a. Limite de g também não existe quando que x tende a. Por quê? Porque os limites laterais dessas duas funções não são iguais. Temos esse teorema que dizendo que limite de uma função existe e vai ser igual a um número fixo L, que vai ser um número único L, se e somente se o limite à direita dessa função existe e fica igual ao mesmo número L, limite à esquerda de f também existe e fica igual ao mesmo número L. Esse foi o conteúdo da aula passada, você lembra? Sim, essa parte eu entendi. Eu não entendi por que somando as duas existe. Somando os dois, porque vocês têm que olhar a soma junto. Não pode separar a soma, não pode olhar separadamente para os limites, assim, limite de f separado com limite de g, porque o limite mesmo não existe, mas os limites laterais existem. Ah, sim.
Esses que eu já calculei aqui não é limite. É limite lateral. Aqui é limite lateral à direita, que eu escrevi como a soma dos limites laterais à direita. E calculei pelos valores que temos aqui. Esse também é limite lateral à direita. Esse é limite lateral à direita. Eu vejo a mesma coisa para o limite lateral à esquerda. Limite lateral à esquerda existe. Então, podemos escrever esse limite da soma como a soma dos limites. Mas aqui, limites laterais, limite à esquerda. Colocando os valores em lugar dos limites laterais à esquerda de f, que é 2, e limite à esquerda de g, 1, calculando, vai dar o mesmo número. Isto está dizendo que o limite de soma dessas funções existe. Vamos ver outro exemplo. Você entendeu? Porque limite à direita é 3. Limite à esquerda também é número 3. Esses são igual. Então, o limite de soma também existe e vai ser o mesmo número. Tá. Entendeu? Vamos Obrigada, ver. Como? Obrigada. Não tem nada. Então, vamos ver outro exemplo. Pode explicar um pouco do canal. Sim, pode perguntar. Então, para o limite de f separado existir, os limites laterais têm que ser iguais? Limite de f de g. O limite de f não existe. Isso. Para ele existir, os limites laterais têm que ser iguais, né? Deve ser iguais. Deve tá. ser que sim e somente sim. Porque esses limites laterais não são igual. Esse aqui é número 1, esse é número 2. Então, o limite não existe por razão de unicidade. Porque o limite de uma função deveria ser um único número. Aqui, qual vai ser sua decisão? Você vai dizer que o limite de f é 1 ou o limite de f é 2? Realmente nenhum deles, porque não é único. Nós dizemos que não existe. Mas, pelo fato que os limites laterais existem, então nós temos um nome que então o limite não existe, mas o limite à esquerda e à direita existe. Mesmo aconteceu para a soma dessas funções. Então, vamos ver outro exemplo. Vai ser sobre o mesmo assunto. Um exemplo é assim. Temos soma de duas funções. Queremos calcular o limite quando que x tende a menos 2. Considerando essa função, a função f, 2 sobre 2 mais x. Considerando essa função como função g, menos do valor absoluto de x sobre 2 mais x. Essas duas funções separadamente, quando que x tende a menos 2, não tem limite. Realmente são limites infinitas. Mas a soma do limite pode ser escrita pelo fato de propriedade do valor absoluto, que já sabemos que o valor absoluto de x para x maior ou igual a 0 vai ser igual a x. Para os valores negativos, vai ser igual a menos de x. Então, reescrevemos esse limite assim. Porque os valores de x, quando tendem de menos 2, são valores negativos, podemos escrever para o valor absoluto de x menos de x. Então, a soma dessas duas funções pode ser escrita como 2 mais x sobre 2 mais x. O limite dessa função, essa função realmente é uma função fixa, que é número 1. Então, o limite dessa função é 1. Mesmo que nem limite de 2 sobre 2 mais x não existe. Mesmo que o limite de menos do valor absoluto de x sobre 2 mais x não existe. São dois limites infinitos. A razão da não existência desses dois limites é que esses são limites infinitos. Então, vou explicar pelos gráficos dessas funções. Vamos considerar o gráfico. O gráfico da função 2 sobre 2 mais x é esse gráfico verde.
esse gráfico verde, que parecia uma hipérbole. No ponto x igual a menos 2, temos reta assíntota vertical realmente. Então, o limite não existe, porque o valor do limite é ilimitadamente grande. F é ilimitadamente grande, pode ser qualquer número, pode ser maior do que qualquer número. A razão que é o limite da função, eu vou chamar esses, função f, essa função g. O gráfico do vermelho, esse gráfico vermelho é o gráfico da função g. Para x menor do que menos 2 e para x maior do que menos 2. Esse é vermelho, é o gráfico da função g. Também, no ponto x igual a menos 2, não tem limite. Normalmente, o valor da função tem reta assíntota vertical. O valor dessa função também está mostrando que o limite vai ser para mais infinito ou menos infinito. Mas é interessante, quando que vocês consideram a soma dessas funções, o gráfico dessa função é esse gráfico de h embaixo. Temos uma função fixo com valor igual a 1 para tudo x menor do que 0. E tem outro ramo aqui para x maior do que 0. Quando que estamos próximo do número 2, número menos 2, estamos próximo do número menos 2, o limite dessa função da soma de f e g é igual a 1. O comportamento da função é totalmente diferente. Vocês não podem acreditar que a soma dessas duas funções, função verde e a função vermelha, fica assim. Então, eu queria dizer que o limite da soma das funções, quando podemos escrever como soma dos limites, quando ambos os limites existem. Se não existem, vocês precisam fazer algumas coisas algébricas, simplificando a expressão para analisar o comportamento do limite dessa função. Aqui, nós simplificamos essa função dentro de um intervalo perto do menos 2. Consideramos os valores de valor absoluto de x como menos de x, porque os valores eram negativos. E por essa simplificação, percebemos que temos o quociente do mesmo polinômio no denominador. Então, o quociente é 1. Usamos a propriedade que limite de um constante 1 é sempre 1. Sempre o mesmo constante. Essa é a verdadeira que eu só queria indicar que preste atenção que nem sempre somos permitidos de separar os limites. Especificamente, eu queria dizer que na hora que o limite não existe. Mesma coisa vale para produtos. Uma observação, outra observação. Temos limite de produto de f e g quando que x tende a A. Pela propriedade dos limites, se limite de f e limite de g existem quando que x tende a A, somos permitidos escrever como o produto dos limites. Mas quando que os limites de f e g não existem, nós não somos permitidos fazer isso. Pode ser que o limite de f produto com g existe, mesmo que limite de f e limite de g não existe. Então, vamos ver um exemplo. De novo, o mesmo exemplo que já dei para a soma, nós podemos usar aqui. Temos função f. Queremos olhar o gráfico da função quando que x é igual a 1, quando que x tende a A. E temos a função g. Aqui é a mesma função. De novo, já vimos que limite à direita de f é 1. Limite à esquerda a f é 2. Porque o limite à direita não é igual
como o limite à esquerda, logo, pela unicidade do limite que não existe aqui, dizemos que o limite de f, quando x tende a não existe. Mesma coisa para a função g. Limite à direita de g é número 2. Limite à esquerda de g, quando que x tende a, é número 1. Porque o limite à direita de g não é igual ao limite à esquerda de g, então perdemos a unicidade do limite. Logo, dizemos que o limite de g não existe, quando que x tende a. Mas o que é o limite do produto? De novo, nós não podemos usar a propriedade do produto dos limites como limites dos produtos, mas podemos usar para os limites laterais. Temos limite lateral de f, lateral à direita, e podemos escrever... Ah, não, voltou. 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 É muito ruim. Desculpa, mas parece que a conexão é muito ruim hoje. Tá? Então, deixa eu vou compartilhar de novo. Isso. Ok. Então, foi outra observação sobre os produtos das funções, do limite dos produtos. Aqui usamos essa propriedade para os limites laterais, porque os limites laterais existem. Nós podemos escrever o limite dos produtos dos laterais como o produto dos limites. Então, tanto para a direita aqui, quanto para a esquerda. Quando que escrevemos esse limite como produtos dos limites à direita, substituindo os valores 1, limite à direita de f, 2, limite à direita de g, o produto é o número 2. Mesma coisa vale aqui para o limite lateral à esquerda. Limite de f, produto com g. À esquerda pode ser escrita como produto dos limites. Substituímos os valores dos limites, temos limite de f quando x tende a esquerda é número 2. Limite à esquerda de g é número 1. Essa multiplicação é número 2. E agora, porque limite à direita dos produtos é número 2. E limite à esquerda dos produtos é número 2. Esses dois números são iguais. Então, dizemos que limite de f multiplicado por g, quando x tende a, é exatamente o número 2. Certo? Então, a existência desse limite é por existência dos limites laterais e igualdade dos valores desses limites. Então, esse foi o método que nós usamos para calcular os limites dos produtos dos limites. Mas ainda eu posso dar outro exemplo que precisa usar outro método para calcular o limite dos produtos. Qual é esse exemplo? É o exemplo conhecido que já falamos na aula passada. Limite de x2 multiplicado por seno de p sobre x, quando x tende a 0. Será que somos permitidos escrevendo o limite de produto como produto dos limites? Podemos escrever assim, que esse vai ser o limite de x elevado a 2 quando x tende a 0, multiplicado por limite de seno? Não, nós não podemos. Por quê? Porque esse limite não existe. Limite do seno de p sobre x não existe. Lembrando o gráfico dessa função que já vimos na aula passada. O gráfico do seno p sobre x é assim. Quando que ficamos próximo do número 0, parece que a função está oscilando infinitas vezes entre o número menos 1 e 1.
Então, pela razão de unicidade, não existe um número único que essa função fica próxima desse número único quanto que x tende a zero. Então, vocês podem dizer que, então vamos fazer o mesmo método que usamos no slide anterior. Vamos calcular os limites à direita e à esquerda e aplicamos esses fatos para o limite à esquerda e o limite à direita. Observamos se esses são iguais, dizemos que o valor do limite vai ser esse número único. Mas, realmente, nesse caso, ainda os limites laterais também não existem. Para a função seno de P sobre x, o limite lateral, o limite à esquerda ou à direita também não existe, porque não existe um número único que essa função fica próxima desse número. Qualquer número que vocês escolham, entre de menos 1 e 1, pode ser que 1 pode ser considerado como limite. Então, não temos limite lateral, e nós não podemos escrever ainda essa igualdade para os limites laterais. Mas, na verdade, limite de x2 seno P sobre x, quando que x tende a zero, é zero. Mesmo que esta limite não existe. Qual é a razão? A razão é o teorema que eu vou usar para calcular esse limite. Essa razão é sobre esses fatos. Vamos supor que temos duas funções, f e g, que quando que essas duas funções ficam próximas de um número a, o gráfico da função de g sempre fica em cima do gráfico da função f. Ou alguns pontos podem ser, ficam tocando, ficam igual. Exceto possivelmente no próprio ponto a, que nós queremos calcular o limite quanto que x tende a. Se ambos os limites de f e g existem, a mesma desigualdade aqui vale para os limites das funções. Então, dizemos que essa propriedade de desigualdade, quando que f e g ficam próximos quando que x fica próximo do número a, então o limite de f e o limite de g, se existem, tem essa propriedade que esse limite também fica menor ou igual ao limite de g. Usando dessa propriedade, temos um teorema que se chama teorema de confronto. Teorema de confronto está dizendo que se tiver três funções que próximo do número a, essas funções estão definidas e tem essa relação entre eles. Essa relação está dizendo que o gráfico da função de g sempre fica entre o gráfico da função f e a função h. O gráfico da função h é nesse intervalo é em cima desses dois. O gráfico de f fica embaixo desses dois gráficos. Quando que o limite de f, o limite de h existem quando que x tende a, e ambos são igual de um número único L, então nós podemos decidir que o limite de uma função que fica no meio, quando x tende a, vai ser o mesmo número L. Essa função é famosa pelo teorema de Sandwich ou teorema de empereçamento, porque parece que o gráfico da função fica empereçado pelo desses dois gráficos de h e f. Vamos ver pelo gráfico. Por exemplo, aqui, temos gráfico da função de parábola f de x e x é igual a x elevado a 2. Esse gráfico azul. Temos gráfico desse parábola. h de x igual a menos x elevado a 2. Vai ser esse gráfico roxo. A nossa função é a função de x elevado a 2 seno P sobre x. Vai ser essa função que está oscilando aqui. Essa função fica sempre entre
dessas duas funções. Então, a função de f que fica em cima de tudo, o gráfico fica em cima de tudo. O gráfico da h que fica embaixo de tudo, o gráfico de g que fica entre desses dois gráficos. Então, no ponto de x igual a 0, quando que x tende a 0 ao lado direito ou ao lado esquerdo, os limites dessas funções polinomiais existem é igual a 0. E parece que o gráfico da função de g fica interessando aqui na origem. Então, vamos ver a razão algebricamente. Já sabemos que a função de seno é uma função limitada. O que significa isso? Isso significa que não depende do valor da radiano aqui. Pode ser qualquer valor. Sempre os valores da função de seno ficam entre de menos 1 e 1. E já sabemos, por multiplicação por um número positivo, a inequação aqui não muda. Nosso alvo que chegamos até a equação de g. Para chegar à equação de g, precisamos multiplicar o seno por x elevado a 2. X elevado a 2 é um número positivo. Então, multiplicando essa desigualdade por x elevado a 2, não troca a direção de desigualdade, não mexe a desigualdade. Podemos escrever por multiplicação por x elevado a 2, assim, menos x elevado a 2, que fica menor ou igual ainda, como essa função g, menor ou igual a função x elevado a 2. Pelo teorema de confronto, consideramos x elevado a 2 como função f, consideramos essa função como função g, e essa é a função h. Aqui, os limites de f e os limites de g, ambos existem, quando que x tende a 0, e ambos são igual a um número fixo 0. Pelo teorema de confronto, então, nós podemos dizer que a função que fica no meio dessas duas funções tem que ter limite quando que x tende a 0, e o valor desse limite é exatamente igual ao valor dessas funções. Esse é o fato que, para calcular esse produto das funções, nós usamos o teorema de confronto. Até aqui ficou claro tudo? Professora, perdão, eu tenho uma dúvida, mas é relativa ao exercício anterior. Slide anterior? Sim, era sobre os limites laterais, na verdade. Qual exercício? Esse? Esse, exatamente. A minha dúvida é se sempre que houverem operações com funções descontínuas, se eu vou ter que avaliar o limite à direita e à esquerda, fazer o que a senhora fez nesse exemplo, para conseguir afirmar com precisão a inexistência do limite, ou se tem algum método imediato. Ou sempre tem que conferir. Não. Aqui, quando que o gráfico é dado, pelo gráfico, nos pontos que temos problema, né? Nesses pontos que temos problemas, o método que vai ajudar é que sempre considerem limite à direita separada e limite à esquerda separada para analisar o comportamento da função, do produto das funções. Porque aqui, o que vocês têm? Vocês têm gráfico de f e tem gráfico de g, mas não tem gráfico de multiplicação de f por g, que pode ser bem diferente, tá? Então, sempre quando que os limites não existem, se existe, se limite de f existe, se limite de g existe, simplesmente vocês só podem escrever, então o produto do limite o limite do produto é produto dos limites. Mas quando que não existe, vocês não podem separar isso. Tem que avaliar pelo gráfico da função e usar os limites laterais. Entendi. Muito obrigado. Se os limites laterais não existem,
Então, eu acho que tem que avaliar, mas pelo gráfico que não dá. Mas, assim, por exemplo, no exemplo... não. Desse exemplo, aqui, depende da situação, né? Por exemplo, no slide anterior, os limites laterais já existem. Então, o método recomendado é que sempre compararam os limites laterais. Mas, quando que, por exemplo, o limite lateral também não existe, mesmo neste caso, o limite lateral também não existe. Então, nós não podemos usar o mesmo método. Mas o que temos? Que essa função é uma função limitada. Então, o método que usamos foi o método do teorema de confronto. Caso por caso, tem que olhar a situação. Então, se tiver, por exemplo, a maioria caso por exemplo, as funções com valor absoluto, o método que funciona muito bom é que considera limites laterais. Primeiro, calcula limites laterais e compararem os limites laterais e decidem sobre o valor da função, o valor do limite da função. Mas se tiver uma função limitada, então vocês podem usar o teorema de confronto. Mas caso por caso é diferente. Mas pelo gráfico no slide anterior, eu recomendo que tem que realmente usar os limites laterais. Então, Professora, sim. tem uma pergunta aqui. Se a soma dos limites laterais das duas funções derem diferentes, a propriedade não pode ser aplicada e o limite da soma ou do produto não existe? Se esses dois números ficaram diferentes, então dizemos que o limite não existe. Se fosse, por exemplo, se ficou esse igual a 2, o outro ficou igual a 3, então o limite não existe. Com certeza. Obrigada. Professora, Sim? mais uma pergunta que eu queria fazer é: o teorema do confronto só dá para utilizar quando forem funções limitadas, tipo seno, cosseno, funções trigonométricas? Sim, mas às vezes, por exemplo, eles vão dar uma função f e vão dizer que f é entre duas funções, por exemplo, tem um exemplo dentro do livro que eu vou indicar para fazer os exercícios, mas não sei que aqui é disponível para mim. Mas pelo exemplo dentro dos livros, vocês podem ver que não é sempre para as funções trigonométricas. Qualquer função que fica limitado entre duas funções, vocês podem usar o teorema de confronto. Por exemplo... Sim. Entendi. O exercício 37 do livro. É um exemplo que para resolver, vocês têm que usar o teorema de confronto. Mas a função indicada lá não é necessariamente uma função trigonométrica. Pode ser qualquer função, mas deveria ser limitada entre duas funções. Tá ótimo. Obrigada, professora. De nada. Eu vou indicar no final da aula os números dos exercícios e também exercícios que são correspondentes do teorema de confronto. São exercícios de 37, 38 e 39. E 40. Tem várias opções que vocês podem usar o teorema de confronto. Então, se não tiver mais perguntas, eu vou dar 5 minutos de descanso. Vocês podem voltar daqui 5 minutos para começar a escrever no quadro branco alguns exemplos e métodos. Professora, Sim? Sempre vão dar os gráficos ou não? Não é sempre gráficos. Às vezes eles vão dar gráfico, analisamos pelo gráfico. Às vezes eles vão dar diretamente a equação da função.
às vezes eles só vão dizer que o limite de f é esse número, o limite de g é esse número. Então vamos ver o limite de quociente se existe ou se não existe. Então, caso por caso é diferente. Tá. Obrigada, Tem que professora. aprender todas essas coisas, como podemos discutir sobre o gráfico, como podemos perceber pela equação, os métodos. Mas agora, agora vou dar alguns exemplos sobre o quadro branco, analisamos o comportamento dos limites. Vocês vão ver. Muito bom. Sim? Então, vamos descansar. Vamos descansar para uns 5 minutos. Ok? Então, vamos continuar. Pelo quadro branco. Deixa eu ver. Isso. Vamos encontrar o limite dessa quociente de x2 menos 1 sobre x menos 1. Essa é uma função racional. Então, temos uma função racional. Primeiro, vamos ver se x igual a 1 está dentro do domínio dessa função ou não. Se ficar dentro do domínio dessa função, já sabemos que pela regra de substituição direta, podemos calcular o limite. Mas aqui, vocês podem ver que realmente x igual a 1 é a raiz do denominador, ou seja, 1 não está dentro do domínio da função f. Então, realmente nós não podemos usar substituição direta. Tá bem? Nós não podemos usar os limites a regra de quociente. Não podemos escrever limite de numerador sobre o limite de denominador, porque o limite de x menos 1 quanto que x tende a 1 é 0. Então, o que podemos fazer? O método que nós fazemos nesses casos, especificamente, quando que o limite do numerador também é 0. Então, parece que temos aqui 0 sobre 0. Neste caso, para resolver o limite, primeiro nós temos que fazer alguns operadores para simplificar algebricamente a expressão. Qual é esse método? O método é fatoração. Então, o método que nós usamos aqui é fatoração. Pode ser fatoração de numerador, pode ser de fatoração de denominador, ou pode ser fatoração de ambos. Então, fatoração numerador ou denominador. Por exemplo, aqui, x2 menos 1 pode ser fatorado pelo x menos 1 por x mais 1 dividido por x menos 1. Agora podemos simplificar a expressão. O resultado vai ser x mais 1. Então, calculando o limite dessa função é equivalente de calcular o limite dessa função x mais 1. Por quê? Porque essas duas funções são iguais fora do x igual a 1. Então, porque o comportamento das funções no próprio ponto 1 não importa, podemos usar
essa regra que é realmente o limite de x de 2 menos 1 sobre x de menos 1, quando x tende a 1, é igual do limite de x de mais 1, depois dessa simplificação algébrica, quando x tende a 1. E essa é uma função polinomial. 1 está dentro do domínio dessa polinomial, só usamos a regra de substituição direta, então temos 1 mais 1 é 2. Então, esse método é fatoração. Algumas vezes nós só usamos esse método quando que chegamos a uma expressão, por exemplo, 0 por 0. Sim. Tá bom? Então, vamos ver outro exemplo. Não sei que vocês lembram ou não, mas esse exemplo que já vimos na aula anterior, já vimos pelo calculador gráfico que parece que o limite dessa função não existe quando que tende a 0. Porque quando que temos um zoom grande, parecia que essa função está oscilando. Mas vamos ver como podemos calcular essa função. De novo, 0 não está dentro do domínio. Então, nós não podemos substituir diretamente dentro dessa função. Outra coisa que aconteceu, porque o denominador tem limite 0, também nós não podemos dizer vamos considerar como quociente dos limites. Antes de fazer isso, nós precisamos fazer algumas operações. Aqui, o método que usamos não é fatoração. Aqui, nós dizemos que tem que fazer uma racionalização pode ser racionalização de numerador ou de denominador. Às vezes, precisamos racionalizar ambos. Então, o método que usamos nesse caso numerador ou denominador. Então, para decidir sobre os valores dessa limite, primeiro vamos simplificar o quociente. Para isso, consideramos a conjugação dessa expressão no denominador. A conjugação do numerador é o que nós fazemos? Multiplicamos o numerador por sua conjugada, que vai ser T2 mais 9 mais 3, e dividimos por a mesma expressão. Parecia que multiplicamos por número 1. Então, a equação não muda. Então, essa expressão vai ser igual de t elevado a 2 mais 9 menos 9. E no denominador temos t elevado a 2 multiplicado por t2 mais 9 mais 3. Aqui no numerador, então, vai ter t elevado a 2. E no denominador, nós temos a mesma coisa, né? Quase, dá para ver? Ok. Então, vamos simplificar t elevado a 2 por t elevado a 2. O que vai faltar aqui vai ser 1 sobre o radical t2 mais 9 mais 3. Então, em vez de calcular o limite dessa função algébrica,
podemos calcular o limite dessa função algébrica. Quando que t tende a zero. Mas aqui, para essa função algébrica, t igual a zero está dentro do domínio dessa função. Então, o limite pode ser obtido facilmente pela substituição direta. Ou seja, só colocamos t igual a zero dentro em lugar do t. Então, deixa eu abrir um lugar aqui. O limite do radical t2 mais 9 menos 3 sobre t elevado a 2, quando que t tende a zero, é igual do limite do radical t2 mais 9 mais 3. T tende a zero. Esse vai ser obtido pela substituição direta. Colocando t igual a zero aqui, vai ser 1 sobre o radical de 9, que é 3, mais 3. Então, o valor do limite é 1 sobre 6. Vocês lembram que na aula anterior já dizemos que o limite é 1 sobre 6, mas não deu ver pelo gráfico da função. Outro exemplo. Vamos calcular o exemplo de uma função algébrica aqui, 1 sobre x e menos 1 sobre 3, no numerador e no denominador x e menos 3. De novo, 3 não está dentro do domínio dessa função. Não podemos usar substituição direta. Não podemos escrever como quociente dos limites. Quase esse limite vai dar 0 por 0 se vocês colocam 3 em lugar de x. Então, de novo, antes de calcular o limite, nós precisamos simplificar essa expressão algebricamente. Como podemos simplificar? Vamos considerar um denominador em comum para o numerador. Ou seja, nós podemos escrever, ou realmente podemos escrever 1 sobre x, 1 sobre 3, escrevendo pelo denominador em comum, consideramos 3 por x, consideramos, então, 3 menos de x. Vocês podem olhar assim, ou vocês podem considerar que realmente podemos considerar essa expressão multiplicando por 3 sobre x, dividindo por mesmo número 3 por dividindo por 3 x, e reescrevemos assim. Dividindo todas as expressões realmente. Ou podem ser considerando esse 3 por x embaixo. Qualquer um serve. Ou só simplificamos do numerador e colocamos no quociente, ou multiplicamos por 3 por x e dividindo por 3 por x e todos os quocientes. Tá bom. Professora, eu não entendi. Pode repetir? Eu queria simplificar o quociente. Primeiro, vamos simplificar o numerador. Tá bom? Então, para simplificar o numerador, vamos considerar um denominador em comum. Esse é o numerador. 1 sobre x. Vou escrever de novo. Vamos considerar um numerador. 1 sobre 3 menos 1 sobre x e menos 1 sobre 3. Consideramos um denominador em comum. Então, consideramos 3 por x. Então, vocês lembram do ensino médio que quando consideramos um denominador em comum,
nós podemos considerar 3 aqui, menos de x. Tá claro aqui? Não. Não? Vocês lembram como podemos considerar um denominador em comum? Porque o denominador, para fazer a soma, nós precisamos ter um denominador em comum para fazer a soma. Para considerar um denominador em comum, vocês podem considerar o maior múltiplo em comum, MMC. Ah, sim. MMC de x é 3 de x. Então, considerando esse como um denominador em comum, é só no numerador consideramos o fator para obter 3 de x. Então, vocês podem multiplicar, por exemplo, esse por 3, o numerador por 3, e considerando esse, multiplicando por x, multiplicando por x. Ok, tô entendendo. Então, o resultado vai ser um denominador em comum, que vai ser 3 por x, o numerador vai ser 3 menos de x. Ficou claro? Ficou. Obrigada, professora. De nada. Então, simplificando o numerador, vai dar assim, considerando um denominador em comum, ou seja, o maior múltiplo em comum dos x e 3, que vai ser 3 por x, considerando o número 3 menos de x. Esse vai ser o nosso numerador. Agora, reescrevamos o quociente, que era 1 sobre x menos 1 sobre 3. X menos 3. Reescrevemos o numerador aqui. Vai ser 3 menos x sobre 3 de x. É x menos 3. Que foi o numerador. Né? Agora, temos quocientes. Dos quocientes de uma palavra, de uma função racional. Não sei que vocês se lembram ou não, mas nós podemos escrever esse como esse quociente. Então, simplificamos essa expressão algébrica para essa expressão algébrica. Parece que x menos 3 é igual a 3 menos x, só falta uma multiplicação por 1 menos 1. Ou seja, o que temos aqui, podemos escrever esse como x menos 3, com um sinal negativo, sobre 3 por x menos 3. Então, podemos simplificar o quociente de x menos 3 por x menos 3. O que vai faltar aqui vai ser menos 1 sobre 3x. Então, já simplificamos essa expressão algébrica aqui para menos 1 sobre 3x. E agora, o limite dessa função fica igual ao limite dessa função quando que x tende a 3. E porque 3 aqui fica dentro do domínio dessa função, só vai ser uma substituição direta. Ou seja, isto vai ser igual ao limite de menos 1 sobre 3 de x, quanto que x tende a 3. E esse valor vai ser menos 1 sobre 9. O que usamos aqui? Consideramos um denominador em comum e simplificamos algebricamente esses todos quocientes. Não sei que vai dar falar sobre o seno de x e sobre x e quanto que x tende a 0, mas esse aqui tem uma razão. Tem uma razão geométrica que este limite é igual a 1.
usando o teorema de confronto. Mas hoje, porque eu não queria continuar muito, assim, a aula fica muito longa, eu vou explicar na aula que vem por que esse limite vai ser igual a 1, a razão geométrica, mas sempre que tem essa propriedade que limite de seno de x sobre x, e quando que x tende a zero é o número 1, vocês podem calcular, a partir desse fato, vocês podem calcular outros limites, incluindo do seno uma quociente por x. Por exemplo, se saber que o seno de x sobre x, limite igual a 1, vocês podem calcular qualquer quociente dos limites, por exemplo, de 3x sobre 5x. Por quê? Porque vocês sempre podem multiplicar por o radiano de seno e fazer uma quociente no mesmo radiano. O que nós fazemos aqui é que podemos reescrever seno de 3x sobre 5 de x. Escrevemos o radiano e dividimos por radiano mesmo. Agora separamos isto como o seno de 3 de x sobre 3 de x, multiplicando por 3 de x. Deixa eu escrever embaixo. Nós podemos reescrever a mesma expressão sobre o mesmo gradiente, multiplicando por 3 por x e 5 por x. Não é? Agora, o limite de ambos f e g, quanto que x tende a zero existe. Então, nós podemos reescrever esse como limite dessa função de 3 de x sobre 3 de x, e quanto que x tende a zero, multiplicado por limite. E realmente esse vai ser o limite de 3 sobre 5, quando que x tende a zero. Pela propriedade que temos, sempre o limite do seno de θ sobre a mesma θ, quando que θ tende a zero, é 1. Isso vai ser o valor 1 multiplicado por uma função fixa, que o limite de uma função constante vai ser o mesmo número, vai ser 3 por 5. Outros exemplos que vão ajudar realmente a calcular os limites são exemplos da função, por exemplo, da função de valor absoluto. O método que sempre nós usamos é o limite à direita e o limite à esquerda, que vocês podem considerar o limite da função, quanto que x tende a zero, no lado direito ou no lado esquerdo vai ser com números, e decidimos se esses ficam igual, decidimos que o limite existe. Por exemplo, aqui, nós podemos escrever que o radical, o valor absoluto de x vai ser o número x mesmo quando que x fica maior ou zero, vai ser menos de x quando que x fica menor do que zero. Então, o limite à direita, ou seja, o limite de x, do valor absoluto de x, quando que x tende à direita para zero, vai ser o limite de x, porque para esses valores x é positivo. Esse é o número zero. O limite do valor absoluto de x quando que x tende a zero à esquerda, então, pelo tudo de x que seja menor do que zero, a função de valor absoluto é igual a menos de x. Quando que x tende a zero, pelos pontos negativos, a função de menos de x realmente é uma função polinomial, ou seja, vocês podem obter esse limite
por substituição direta. Esse também vai ser 0. Agora que o limite à direita e o limite à esquerda existem, esses são iguais, então nós dizemos que o limite da função de valor absoluto existe e vai ser 0. Então, podemos ver o último exemplo. Por exemplo, essa função, o valor absoluto de x sobre x, quando que x tende a 0. De novo, nós podemos reescrever essa função para os valores de x positivos e para valores de x que são negativos. Para valores de x que são positivos, o valor absoluto de x é igual a x. Então, temos x sobre x em número 1. Quando que x seja negativo, o valor absoluto de x vai ser menos de x, e então temos quociente de menos de x sobre x, e então temos o número menos 1. Logo, o limite à direita e o limite à esquerda dessa função quanto que x tende a 0, pelos valores que são maior do que 0, vai ser igual ao limite da função constante 1, quanto que x tende a 0 à direita. Então, o limite de um número constante é aquele número mesmo. O limite do valor absoluto de x sobre x, quando que x tende a 0, pela esquerda, vai ser limite, porque para todos os valores que sejam menor do que 0, o valor dessa função é menos 1. Já sabemos que o limite de um constante é aquele número mesmo, mas agora o limite à direita é 1, o limite à esquerda é menos 1. Esses não são iguais. Logo, dizemos que este limite não existe. Então, tá bom. Acho que é bom parar aqui. Eu vou só dar alguns números dos exercícios na seção 2.3 que vocês podem resolver. A lista de exercícios. Seção 2.3. Número 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26 e 27. Acho que basta.